Olá, boa tarde. Eu sou Michele Holanda. Estamos aqui mais uma vez no Topo Imobiliário, o nosso noticiário falando tudo sobre o mercado imobiliário. Todas as segundas-feiras, às 13 horas, na Jangadeiro Band News e nos nossos canais no YouTube. E hoje eu trago um convidado super importante para o mercado imobiliário no segmento de loteamento, Ricardo Alexandre. Ele que é gestor na Montenegro Urbanismo. Obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho desse mercado interessante, né? Vamos sim, Ricardo, e é um mercado que está muito pujante aqui no Ceará, né? Principalmente região metropolitana de Fortaleza, Eusébio, para ser mais específico. E eu sei que você é um vibrador desse segmento, é um cara que traz aí uma bagagem gigante, né, em relação a loteamentos abertos, fechados, mas eu quero conhecer um pouquinho mais de você, né? Eu vi que o seu sotaque é de fora. Conta pra gente um pouco dessa tua trajetória até chegar aqui no mercado imobiliário. Bom, eu conheci esse mercado em 2006 ou 2007, mais ou menos, na verdade como advogado. Eu entrei num processo de lançamento de um empreendimento em João Pessoa, na Paraíba, uma empresa de coordenação como advogado. E aí eu vi esse movimento, esse encantamento, essa história de lançar e conseguir vender, assim, sabe, 200, 300, 400 lotes em um evento de um dia. E aí eu falei, rapaz, é isso que eu quero fazer. Abandonei a minha OAB, fui tirar o meu Cresce e comecei. E aí acompanhando essa empresa, eu passei praticamente por todo o Nordeste, né? Como era só lançamentos, eu fui João Pessoa, Aracaju, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Campina Grande. E em 2013, com o grande projeto que teve aqui lançado em Fortaleza e que ainda existe, eu vim para assumir esse projeto. Fiquei aqui até 2017 nesse projeto e aí acabei criando a minha empresa de coordenação e atendendo outros projetos, e hoje estou na Montenegro. Então, assim, tem uma bagagem, né, que aconteceu aí nesse período que eu tive em todos esses produtos, e eu trouxe toda essa expertise para a gente mostrar que a coordenação, acompanhada de uma boa equipe de corretores, um pessoal que acredita no seu trabalho, é resultado certo. Ricardo, maravilha. Eu quero entender um pouquinho, né, dessa questão do... Quando você fala, eu vendo, né, a incorporadora, ela vende 200, 300, 400 num lançamento. Existe um trabalho prévio? Você faz o que a gente chama aqui no mercado dos imóveis, né, de apartamentos e tal, a panela de pressão? Esse nome ficou famoso, né? Na verdade, não existe mágica, né? Não tem que ter trabalho sempre. Mas a ideia é você criar 2, 3 meses aí de um cadastro de clientes, de intenção desses clientes. E no dia do lançamento mesmo, você cria uma grande oportunidade. Então você vai ter um número grande de clientes interessados, já filtrados, que vão para esse dia do evento, aonde essa oportunidade aparece, lógico, em forma de uma condição especial, de uma condição única, que só vai acontecer naquele final de semana. E aí o volume de pessoas, mais essa condição, gera também a escassez. Sim. Porque aí eu tenho lá 400 pessoas querendo comprar e tenho 250 lotes para vender. Então esse conjunto, que é um trabalho, lógico, que começa 2, 3 meses antes, acaba sempre num bom resultado. Lógico que tudo isso tem um planejamento, né? Não é assim só convidar o pessoal e vamos lá. Então a gente tem aí todos os relatórios. Eu, antes de lançar, eu sei quantos clientes eu tenho, eu sei qual o sexo, eu sei qual a idade, eu sei aonde moram, eu sei a renda. E com esse estudo, eu desenho, por exemplo, uma tabela muito boa para o dia. Porque é um bom desconto à vista? Legal. Um prazo mais estendido para ter uma parcela? Legal. Um prazo com parcelas fixas? Também. Só que eu não posso fazer tudo. Eu também tenho que ter um equilíbrio nisso. Então eu vou pesquisando e vou entendendo. Vale a pena eu dar 20% de desconto à vista, por exemplo? Acho que não. O número de clientes que vai comprar à vista eu estou vendo aqui que é pequeno. É melhor eu tirar esse desconto e transformar ele em parcelamento com mais 2, 3 anos para frente, para a parcela ficar menor. Sim. Então tem todo um trabalho, tem todo um estudo por trás, a gente faz isso com bastante profissionalismo, né? Parece um oba-oba? Parece que a gente está sempre fazendo festa, chamando cliente, queijos e vinhos, para a gente apresentar uma maquete, o dia de conhecer a maquete, o dia de inaugurar a loja, e o próprio dia do lançamento, né? O dia da panela de pressão mesmo. Sim.
que é o dia justamente. Parece uma panela de pressão, quem vê fala coisa de louco, mas dá muito resultado. Perfeito. Uma coisa que eu percebi é que você colocou que trabalhou em vários estados, né, e várias cidades, tanto capitais quanto interior. O que é mais fácil vender, interior ou capital? Depende um pouco do momento. Sabe, você, por exemplo, você falou de Eusébio. Eu gosto muito do exemplo do Eusébio, porque quando eu cheguei aqui, a nossa loja era na Aldeota, produto de altíssimo padrão, a grife de mercado, e eu falava, vamos lançar no Eusébio. Falei, nós estamos feitos, né? Os caras vão, Deus me livre, eu não quero ver aquele lugar, não vou morar naquele fim de mundo nunca. E aí não tinha pandemia ainda na época, né? Então o cara estava sentado no apartamentozão dele de 120 metros quadrados na beira-mar, ele se sentia numa mansão, ele ia lá morar em Eusébio, nada. E aí a gente teve um trabalho até que hoje você vê 10 anos depois. É uma mudança cultural, né? Hoje Eusébio é a referência né, para moradia, quem quer morar em horizontal com qualidade. Então, assim, depende muito do momento. Hoje se vende Eusébio, muito mas mais naquela fácil. época era um pouco mais complicado. Interior é a mesma coisa. Você chega no interior, você é a novidade, o produto ainda não tem concorrente, não tem competidor de mercado, tudo, é mais fácil. Mas o interior já tem que ver que o número, né, a população também é certa. Quando se trata de região metropolitana, você não pode chamar de interior. Mas, por exemplo, eu passei um tempo agora em Juazeiro do Norte. Lançamos 3 produtos de sucesso, vendidos em horas, um de 600 lotes, outro de 350 lotes e um outro um pouquinho menor de 130 lotes. Vendemos em horas. Hoje o mercado de Juazeiro já não aceita mais isso, porque você já conseguiu, lá são 300 mil habitantes, Sim. diferente da capital que você tem 3 milhões. Sim. Então depende muito do momento. Trabalhar no interior é mais fácil? Porque facilmente você contamina toda a população, todos os corretores, eles já entendem o que está acontecendo. Muitas vezes essa ideia da panela de pressão é novidade, então os caras se empolgam, muitos falam, ixi, esse negócio não vai dar certo, e é sempre um desafio, mas é mais fácil. Entendi. Capital, aqui hoje, quantos loteamentos você vê que tem em lançamento, que tem no mercado? Então, assim, você tem uma concorrência maior, você tem um mercado, digamos assim, com pessoas que têm mais, que fazem conta, que vão para cima, né? E já no interior você tem muito aquele cara que compra aquela parcela. Eu dou conta de pagar essa parcela, eu não vou me preocupar com o IGPM, com o IPCA, eu vou adquirir aquilo que está dentro do meu orçamento mensal. Sim. Já numa capital, você, por exemplo, alto padrão, o cara faz conta. Peraí, os juros aqui é esse, daqui a um tempo isso aqui vai dobrar de preço. Então você tem que ter todo também essa questão de desenvolvimento de tabela, de desenvolvimento comercial, porque você vai atender um público mais centrado, um público que procura mais saber o que está comprando. E até porque a grande maioria dos loteamentos, das loteadoras, faz o financiamento direto. Né? Você não tem, muitas vezes, um banco por trás com aquele prazo de 30 anos, de 20 anos. Então, assim, você tem que ter uma carteira de clientes, uma carteira de recebíveis saudável. Me conta um pouquinho como é que vocês fazem essa triagem, já que a documentação, e aí eu quero que você fale também qual é a documentação necessária, é tão mais simples do que você comprar um imóvel financiado com o banco. Assim, você cria uma carteira... perde uma parte dela, coloca de novo, e assim você vai fazendo até ela ficar bem bonitinha. Porque a verdade é essa, como você não tem uma análise de crédito, né? Não tem consulta rigorosa, de SPC, né? nem Serasa, praticamente não tem nenhuma, essa é a verdade. A grande maioria não faz. Então você não tem consulta de SPC e Serasa, você não tem análise de renda, e vende direto para o cliente sem ter banco, nenhum intermediário. Cara crachá, Cara crachá. O que de certa forma faz com que você selecione um pouco o cliente é a entrada, o ato, o valor, né? A pessoa tem que ter 15%, 20% para dar de entrada, o que significa que já é uma pessoa que tem um poder aquisitivo capaz de repente, seguir pagando as parcelas e tudo mais. Mas acontece muito, principalmente agora que a gente tá vendo aí essa instabilidade, IPCA batendo a 20%, IPGPM chegou a quase 30%. Aí tem uma correção muito alta, porque infelizmente... Eu não tenho como, vamos lá, vou anistiar o meu cliente para não pagar isso. Sendo que eu pago isso no concreto, eu pago isso no aço, então cria um desequilíbrio. Mão de obra. Então, às vezes, você perde. Normalmente, esse é um dos problemas, o reajuste que acontece nas parcelas.
E aí você perde uma parte desse cliente. Aí depois você faz uma campanha. Como foi sucesso? Sempre digo assim, o sucesso ele vai trazer mais sucesso. Então, pô, lançou, vendeu 500 lotes num final de semana. Ficou 100 pessoas para fora querendo comprar e não conseguiram. Então, aí você perde 10, 15% das vendas, mas você repõe ela muito fácil, porque as pessoas que já estão na espera, inclusive, dessa oportunidade de estar dentro do empreendimento. Mas é complicado. Você tem que ter um pouquinho de percepção, sentir mesmo o negócio, porque é essa a única forma de você avaliar a qualidade de compra daquele cliente. Perfeito. Uma coisa também que me intriga muitas vezes essa questão do loteamento, hoje, né, especificamente no Eusébio, você tem, assim, como você falou, muita concorrência. E você vê, às vezes, pessoas que compram para especular e pessoas que compram para construir, para vender. Você acha que existe esse público latente ou é uma coisa que vai saturar um pouco ou não? Ainda tem muito chão para frente? Não, tem. Eu acho que o que acontece? O loteamento, o condomínio, ele mostrou uma qualidade de moradia muito boa. Né? Então, assim, como eu disse, aquele cara que estava preso num apartamento de 120 metros quadrados na pandemia, já não é mais aquele cara que achava que tinha um gigante de um apartamento na beira-mar. E aí surgiu a ideia de se morar, né? Já existia, mas assim, fortaleceu muito esse conceito de você morar num local fechado, seguro, né? Num condomínio, e ter áreas de lazer, área verde, área para você passear com seu pet. Então isso gerou... E também os serviços, né? Que chegaram muito forte aí nos últimos 5 anos. Isso. Então assim, você consegue mostrar essa qualidade de moradia. Então a gente teve, durante a pandemia, se eu pegasse apartamentos de alto padrão, como entrada de lotes ou coisa assim, e pegasse Hilux, eu estava com uma frota de carro e com um monte de apartamento para vender. Porque as prioridades mudaram, né? Antes o cara queria ter uma Hilux e morava mal. Mas depois da pandemia, meu amigo, eu vou andar num carrinho mais simples e vou procurar um local para morar com a minha família e morar bem. A mesma coisa os apartamentos. Depois da pandemia, que o cara ficou trancado dentro de casa, com o menino fazendo aquela arruaça, e aquele cara tendo que trabalhar ali, ele percebeu que o apartamento dele não era realmente aquele, né? E as áreas de lazer dos apartamentos normalmente estavam fechadas. Então esse público na pandemia cresceu muito. O cara que queria sair de um apartamento de 4, 5 milhões na Aldeota, por exemplo, né? Um apartamento de 100 e poucos metros quadrados, e com esse dinheiro ele compra um lote gigante, constrói uma mansão e ainda tem toda a estrutura de um condomínio horizontal. Lógico, ainda existem aqueles que são apaixonados pelos apartamentos, ficam na beira-mar, não saem dali, isso é mas para o loteamento, no caso, que é o que a gente está falando, isso aconteceu. O investidor, ele entendeu o seguinte: quando você tem um produto que você tem dentro dele o seu próprio concorrente, ou seja, esses bairros planejados, essas, né, cidades que estão crescendo, o que acontece? Você bota o seu dinheiro hoje, é um investimento a longo prazo. Sim. Porque a incorporadora e a loteadora ainda vai passar um bom tempo lançando, vendendo, lançando. E aí não tem como você concorrer com um cara que vende em 120 meses, com uma entradazinha de 15%. Então, meu lote eu só vou conseguir vender de 2 formas. Ou à vista, ou fazer um financiamento bancário aí, lote mais casa para uma construção, enfim. Então, esse investidor de longo prazo, ele deu uma segurada. O que ele quer hoje? É o mais imediatista. É aquele cara que vê, pô, vai ser um sucesso gigante, é um loteamento com 300 lotes só, vai vender tudo. Ele compra quase como uma reserva, né? Assim, um land bank. 3 anos ele está pronto, mudou todo o cenário, aí vale a pena para mim fazer uma parceria com um construtor e vender uma casa, ou até vender o meu lote no mercado. Entendi. Então, ele existe, ele só está mais... Então, o lote vira quase uma moeda de troca, né? De rentabilidade. Até porque se você pegar isso é a mágica do mercado imobiliário, né? Até porque se você pegar o seu lote hoje, quitado, quiser construir uma casa, né, com esse financiamento da Caixa, lote mais casa, por exemplo, o seu lote ele faz parte da entrada. Sim. Que você tem que dar 20% de entrada nesse financiamento, nesse modelo. Sim. Só que é 20% do todo, da casa mais o lote.
Então, o lote ajuda. E hoje, exatamente, e hoje isso é uma condição muito bacana, né? Para quem quer qualidade de vida, para quem quer estar ali dentro de um condomínio com conforto. Essa metodologia, né, da construção, o lote sendo a entrada, né, você constrói, como você falou, uma casa espetacular, praticamente sem tirar o dinheiro do bolso, né, da entrada. Se você já tiver com o seu lote pago, com certeza. E uma coisa também interessante que a gente vê, Ricardo, é essa questão do serviço chegando junto, né? Das escolas. Porque as pessoas, eu vou morar naquele condomínio, naquele loteamento, não tem nada perto e tudo. Só que a gente sabe que o serviço só vai chegar quando tem demanda, né? Então, hoje, isso é uma etapa ultrapassada no Eusébio. Não só no Eusébio, mas eu acho que no mercado de loteamentos apareceu, eu sempre falo assim, que a Disney está copiando a gente, sabe? Porque hoje, em volta dos parques da Disney, estão surgindo loteamentos. Por quê? Porque ali tem uma âncora, tem o público flutuante, aquele cara que vai para consumir. Então, automaticamente, ele já tem uma demanda para o comércio. Porque a brincadeira é aquela do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro? Eu não vou morar lá porque não tenho lugar para me comprar um pão. Uma escola, né? Não vou montar uma panificadora lá porque quem vai comprar meu pão? Então, enquanto você não consegue esse equilíbrio, você vê que tem muitos projetos aí que foram vendidos, mas que ainda não tem um morador. Então, como o Eusébio ainda é um local onde os empreendimentos estão muito próximos do centro, da cidade, de tudo, e com a chegada, lógico, com escolas, shoppings e tudo que o Eusébio está recebendo nesses últimos 10 anos aí, isso não é mais problema naquela região. Mas você ainda encontra alguns empreendimentos mais distantes um pouquinho que sofrem com isso. Entendeu? O pessoal não vai. E qual é a grande diferença do que a gente chama loteamento aberto e o loteamento fechado? Na verdade, o que a gente, na legislação, a gente tem a ideia de condomínio, que seria o que é fechado, e loteamento, que é aberto. No entanto, conseguiu-se fazer um produto que é o loteamento fechado. E agora, recente, você criou-se o condomínio de lotes. Tem muito a ver com a questão de manutenção das áreas comuns, por exemplo. Teoricamente, lógico que não é o que acontece, porque a parte do condomínio tem associação, os caras pagam, então mantém o empreendimento sempre com a manutenção em dia. Mas, tipo, iluminação pública, cuidado com as vias. Quando você tem um loteamento, isso é responsabilidade da prefeitura. Quando você está num condomínio, isso é responsabilidade da associação do condomínio. Mas esse mix ainda é uma discussão bem polêmica no mercado, né? Porque não existe ainda uma legislação que consiga abranger todos os tipos de empreendimento que a gente tem hoje. Então, muitos deles, a pessoa, é um condomínio, não, é um loteamento. Mas é fechado. Então, existe, lógico, amparo legal para o loteamento fechado. Não tem problemas, mas ainda não existe uma legislação específica que consiga atender a todos esses tipos de empreendimento. Então, a maioria deles, essa gestão interna é feita pela associação, não é isso? Mesmo o aberto, a gente vê que em alguns abertos, eles conseguem fazer essa associação e não tem aquela entrada fechada obrigatoriamente, mas existe um controle de acesso, né? Existe ali um cuidado com a área comum, não é isso? É um projeto, esse tipo de produto não é muito, é uma coisa, é novidade. Não é coisa antiga, não. O que começou a acontecer? A gente só tinha, nesse mercado, 2 tipos de produto. O alto padrão e o popular. E aí ficou aquela sensação. Eu não quero morar num loteamentozinho popular, que não tem nenhuma infraestrutura, que não tem nada, mas eu também não consigo morar num alto padrão. E aí, quando você fecha, quando você bota muro, quando você bota tudo isso, você tem normalmente que ter uma estrutura de lazer. Que é um clubhouse, piscina, e isso também gera um condomínio e o custo do próprio loteamento fica alto. E aí, né, não sei te dizer exatamente quem iniciou com essa ideia, mas começou a surgir exatamente isso, com loteamentos abertos, com associação. Aí o cara tem uma pracinha com uma quadra de beach tênis, com um espaçozinho com uma churrasqueira, muitas vezes, ronda de moto, ruas sem saída, cancela para controlar a entrada, mas não proibir, lógico. E esse produto se tornou um produto intermediário. Tem segurança? Tem.
Não tem clube, nem estrutura caríssima? Não. Tem um custo acessível? Tem. Entendeu? Então, para atender essa demanda de mercado, surgiram esses empreendimentos, que eu acho magnífico. Gosto muito desse tipo de empreendimento. Eu também gosto porque ele é mais inclusivo, né? Como você falou, ele não é o super popular e também não é o de alto luxo. Então, ele encontrou ali um nicho de mercado que é latente, principalmente depois da pandemia. Né? Depois da pandemia, realmente houveram muitos lançamentos em vários segmentos. E no de loteamento, eu acredito que foi um dos maiores. Né? Foi um dos maiores. Uma coisa interessante, quando você compra o lote no lançamento, você tem a data para construir a sua casa? Não, para construir, não. Você tem a permissão de construir a partir do momento da entrega, quando você entrega o TVO do empreendimento, né? O que é o TVO? Tem o termo de vistoria de obra, onde você, na verdade, verifica toda a infraestrutura. Você tem uma responsabilidade com a prefeitura de entregar as partes, né, de iluminação pública, de saneamento, né? Água, tudo conforme o projeto que você tirou o registro de incorporação. Então, depois que você sai esse TVO, você pode, a partir daí, construir. Pode financiar, pode construir, enfim. Mas não existe uma obrigatoriedade de início da obra. O que você não pode é abandonar a obra. Normalmente está no estatuto isso, né? Você não pode abandonar a obra. Ou seja, iniciar e parar. E parar. Né? Não pode também, né? Na grande maioria, tipo, vou construir lá no fundo uma edícula e vou pular para dentro e aí vou construir minha casa aos poucos. Não, você tem que concluir a obra realmente conforme o projeto. E não existe uma velocidade para que você construa. Mas a partir do momento que você recebeu o empreendimento, que você já pode utilizar as áreas comuns, ir lá com a família na piscina, que você já pode utilizar o clube, aí você passa a pagar a taxa de condomínio. Né? O clube, é outra dúvida também de algumas pessoas. O clube, ele é opcional para quem está dentro do condomínio ou ele é obrigatório? Não, hoje, praticamente em todos os empreendimentos, ele é obrigatório. Né? Ele faz parte do projeto. Ou seja, se você está ali dentro, você tem que pagar o condomínio e automaticamente você tem o direito de uso do clube. Certo. Há um tempo atrás, existiam empreendimentos que eram assim. Você tinha uma taxa de condomínio, que era a manutenção do empreendimento, e uma taxa de clube. Caso você não pagasse essa taxa de clube, a sua carteirinha não passava nas roletas e você não entrava no clube. Mas isso faz muito tempo. Aqui no Nordeste, eu acredito que nunca vi. Mas hoje a prática é essa. Você está dentro, você faz parte do rateio, do custo, inclusive do clube e do uso. Agora essa vai para meus amigos corretores de imóveis que adoram vender terreno para construtora. Qual é o tamanho mínimo para um loteamento de terreno? Isso depende muito da localização, tá? Depende do plano diretor de alguns municípios. Por exemplo, tem locais que você não pode ter lote menor do que 250 metros. Tem algumas regiões que você já pode ter lotes a partir de 150, 170 metros. A Caixa Econômica permite financiamento de lote mais casa, no mínimo em 120 metros quadrados, que aí praticamente é um terreno bem pequeno. Então isso depende muito de localização, porque é o plano diretor, na verdade, que diz isso. Eu particularmente, eu gosto muito da medida 8 por 25. Porque é um lote que, se a pessoa tiver interesse, não, queria ter uma casa um pouco maior, eu compro 2 lotes. E fico com 16 por 25 ou 30. Né? Se eu passar de 8 a fachada do terreno, eu já começo a ficar assim, pode não me satisfazer, porque não é o tamanho que eu queria, mas 2 também fica muito grande. Então, esse é um tamanho de terreno que eu acho que é legal. Mas se eu for falar de popular, aí eu preciso de terrenos menores, 175, 200 metros quadrados. Mas em relação ao terreno mesmo, o terreno global, né? Do empreendimento. Hoje, para você ter um loteamento, porque assim, se você for vender 20 lotes, ou se você for vender 1000 lotes, primeiro, o custo de venda é o mesmo, porque o outdoor vai custar a mesma coisa, porque a inserção no rádio vai custar a mesma coisa, porque o panfleto vai custar a mesma coisa, então a viabilidade fica complicada. Então, se você tratar hoje com um empreendimento pelo menos de 150 a 200 mil metros quadrados. Então, essa é uma área que você consegue fazer um empreendimento legal, né, com um número de lotes que também não vai deixar um condomínio muito caro, porque se você tem poucos lotes e uma infraestrutura boa, você vai ter, consequentemente, um condomínio mais alto, porque o rateio vai gerar, né, um custo um pouco maior. Mas, assim, um bom empreendimento, ele começa com 150, 200 mil metros quadrados. Perfeito.
150, 15, 20 hectares, né? Isso. Tá. Hoje, quais são as regiões, você que está aí super antenado, e vamos já falar sobre a Montenegro Urbanismo, mas me fala aí quais são as áreas mais desejo ou as áreas que você está assim mirando para novos lançamentos. Bom, hoje, como eu te disse, Eusébio, ele tem aquela região que já se consolidou como a região dos loteamentos e condomínios. Então, ali é uma boa região, eu acho ali legal, porém você já está tendo dificuldade de encontrar um bom terreno, principalmente nessas medidas. Como eu disse, em 2013, o povo não queria nem ir lá, nem de graça. E aí, justamente, tem também a ver com esse lançamento que a gente está vindo aí agora. Muita gente ainda não entendeu isso, mas a CE 010, né, que é um projeto aí que liga os dois portos do Mucuripe ao Pecém. Esse trecho que passa ali por Fortaleza é uma via de acesso magnífica. Você não pega congestionamento, você consegue ter acesso tanto ali onde está saindo aquele novo shopping ali nos pés da Washington Soares, você pode sair na Estrada do Fio, você pode sair na Maestro Lisboa, e ali já está chegando o colégio, ali já está chegando shopping. Então, faculdade, né? Faculdade de Cristos já está lá. Ali. Então, assim, aquela região, hoje, no meu entender, e já tem alguns projetos, nosso vai ser lançado, já tem outros projetos sendo lançados naquela região, então eu acredito que aquele vai ser o berço dos próximos condomínios de alto padrão, altíssimo padrão da Grande Fortaleza. Eu acredito muito naquele local, porque é assim, se você anda pela Washington Soares 6 horas da tarde, é uma loucura. E pela 010 você anda tranquilo e leva ao mesmo lugar, digamos assim. Então, acredito muito naquela região. Eu acho que ali vai nascer um novo, não é um novo Eusébio, né? Porque está ali dentro de Eusébio mesmo, mas vai ser a nova região dos loteamentos e condomínios. Eu concordo com você, vai ser a região dos loteamentos e condomínios de luxo. E eu também ainda posso frisar que é muito perto das melhores praias, né? Você fica muito perto ali do Porto das Dunas, que é hoje uma praia referência, onde a gente tem o Beach Park, né? Uma praia reconhecida internacionalmente. Então, eu acho realmente que a CE 010, ela veio para consolidar esse segmento de loteamentos de alto padrão. Realmente, quem não passou por lá ainda, passe, porque você vai ficar encantado. E o trânsito flui de forma muito rápida, muito breve, você não perde tempo. Se você quiser ir até pela Washington Soares mesmo, você já desce ali, né, naquela mais Lisboa, pega ali qualquer outra grande avenida, pela Sabiaguaba também, se quiser vir aqui para Santos Dumont. Então, pessoal, é realmente uma realidade essa pujança nessa região, né, próxima ali do Eusébio, entre Eusébio e Aquiraz. Eu posso dizer que ali que é quase a fronteira, né? Eusébio e Aquiraz. Exatamente. E assim, eu acho que uma das coisas que a Montenegro fez, que foi muito assertivo, foi justamente investir, né, o capital que tinha naquela região. Então, só da Montenegro Urbanismo, que eu acredito é a pioneira daquela região, assim, né, que quis e acreditou, nós temos 3 grandes empreendimentos de altíssimo padrão para aquele local. Sabe? Então, assim, vai com certeza crescer e nós vamos fazer parte desse desenvolvimento, com certeza. Com certeza. Para um empreendimento desse, desde o lançamento até a entrega dos lotes para a construção, quanto tempo demora, Ricardo? Normalmente, quando é obra de alto padrão, um pouco mais complexa, são 36 meses. Né? São 3 anos de obra. Existem alguns empreendimentos com uma menor complexidade que acabam sendo entregues em 24 meses, mas a regra do mercado para empreendimento de alto padrão são 36. Porque tem toda essa parte de infra, né? Quais são as inovações que vocês estão trazendo nesses empreendimentos de alto luxo? Por exemplo, o que eu sempre falo, que o que faz o empreendimento ser demorado, custoso, a ninguém vê, está embaixo da terra, né? É verdade. Então, hoje você pode, por exemplo, né, a fiação subterrânea é algo que, por mais que já exista há um bom tempo, a grande maioria dos empreendimentos, até de alto padrão mesmo, eles conseguem o quê? Fazem a avenida principal subterrânea, mas as avenidas laterais com fiação. Hoje, já no alto padrão, se torna até uma necessidade você ter a fiação subterrânea.
Porque você cuida muito de paisagismo, de beleza, aí você vem e bota aquele monte de fio que acaba com o empreendimento. Eu acho que isso é uma coisa inovadora. Segurança também tem se investido muito em câmeras, em sensores, já detectam a placa do cliente, do proprietário, na verdade, né? Então, isso também é uma coisa que está todo mundo trazendo. E, é claro, a energia limpa. Então, a maioria dos empreendimentos de alto padrão hoje estão optando por placas solares no clube, para que você tenha pelo menos a energia consumida no clube, nas áreas comuns, uma energia limpa e um custo menor também, lógico, para condomínio e tudo mais. Então, eu acho que assim, esses pontos são bem destaques, né? Destacam mais nessa questão de novidades dentro dos condomínios de alto padrão. Gente, eu estou aqui com o Ricardo Alexandre. A gente vai agora para o intervalinho comercial e voltamos já. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos. Uma empresa do Grupo Marquise. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra. E também o orgulho das suas belezas naturais. Do talento nato do seu povo para fazer rir. Orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação, que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. E voltamos agora com Ricardo Alexandre novamente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Montenegro Urbanismo, que é referência em loteamentos no estado do Ceará. É isso mesmo, Ricardo? Com certeza. A Montenegro hoje tem já muitos empreendimentos entregues, né, lançados e entregues em Ceará mesmo, né? Estamos falando aí de Horizonte, Cascavel. Estamos falando aí de projetos futuros para a gente, talvez, aí, Jijoca, Paracuru, Aquiraz. Então, assim, tem produto já consolidado e tem muita novidade, porque agora a Montenegro resolveu trabalhar esse mercado do alto padrão. Então, tem aí um grande lançamento nosso chegando. E eles têm uma história muito legal, né? Porque a Montenegro, ela veio, eles eram os donos do Ibope.
Olha só. Eles eram os donos do Ibope, um instituto reconhecido aí, né, não só nacionalmente, até fora do país, como referência de pesquisa. E no ápice desse instituto eles venderam. E aí, como o pessoal gosta de falar, né, o land banking, né, que para mim é terreno, eles adquiriram muitas áreas e já urbanizaram uma boa parte dessas áreas, mas tem muita coisa boa ainda aí para a gente soltar para o mercado. Então é uma empresa com 13 anos nesse segmento, mas que tem uma história legal, que é essa do Ibope. Perfeito. Então os terrenos devem ser os melhores, porque com certeza pesquisa eles fizeram. Eu falo sempre isso. Se vocês erraram na pesquisa, aí vai ficar complicado, né? Não, mas realmente são muito boas as áreas. E você falou aí em Jijoca, Paracuru e Aquiraz. Você acredita que esse segmento de loteamentos no litoral para a segunda moradia são uma tendência? São. Vou dar um exemplo, porque nós temos um produto em Cascavel, que é o Vila Cascavel. Ele é bem perto da Barra Nova, ali naquela região. Então a gente vende muito, a nossa equipe de marketing trabalha muito bem nessa parte. Vende o Ceará como um todo, as belas praias, os lugares maravilhosos, encantadores que a gente tem nesse estado, para fora. E acredite, o número de clientes que a gente tem fora do estado que compram pela internet, não só o nosso produto, mas o nosso estado, é gigantesco. Então, assim, acredito muito. O público, o que você tem que ter uma estratégia um pouco diferenciada, porque o público que vai comprar normalmente não é o público local. O público local até consome uma pequena fatia do mercado do produto, né? Mas o mercado que vai consumir é realmente de fora. Jijoca, Paracuru, de repente você até tem aqui dentro de Fortaleza alguém que tem interesse, mas é muita gente de São Paulo, é muita gente de outros estados que acabam adquirindo esses produtos. Então é uma estratégia diferente. A panela de pressão às vezes não vai dar certo num local desse, mas eu acredito. Acho que nós temos regiões maravilhosas, lindas aqui, e que é o sonho de toda pessoa ter, de repente, ou uma casa de veraneio, que hoje você tem uma casa de veraneio num local desse, ela além de ser o seu espaço de às vezes tirar suas férias, ela é um grande investimento. Você aluga. Sim. Eu alugo para temporada. Às vezes, num final de ano, você ganha o dinheiro de que a gente não ganha em aluguel de primeira residência no ano todo. Sim, então, verdade. Eu acredito muito nesses projetos. Eu também acredito muito nesse segmento, né, de segunda moradia, de investimento / moradia, segunda moradia, porque a gente viaja e vê aí nos locais as pessoas amando o Ceará, né? Nós temos aqui duas coisas que o sulista, ele adora, que é o sol o ano todo e as águas mornas, né, das praias. Então, isso daí praticamente só o Nordeste que tem. E você tem regiões do Nordeste que nem tem tanto como aqui no Ceará. Então, eu também acredito muito nesse segmento. Eu acho que também que são empreendimentos um pouco menores, né, do que esses que são ali perto das cidades, mas com certeza essa sua visão, essa sua leitura de que o cliente de fora compra mais é completamente verdadeira. E vamos lá, o que é que a gente tem na esteira aí para 2023, né, que eu sei que já decolou. Fala um pouquinho do lançamento e fala do que a gente tem aí pela frente. Pois é, eu até estava comentando. Eu já tive vários desafios, sabe? Vamos lançar 1000 lotes para vender num final de semana. Opa, vamos Vamos pegar. E aí, quando eu cheguei na Montenegro, vamos, Ricardo, nós temos um produto nosso que é o Lago Montenegro, né, que a gente não lançou ele, né? Foram feitas umas pré-vendas, então a gente tem um pequeno estoque. Inclusive, agora, dia 18 de março, a gente vai fazer um eventozinho para esses lotes, que é um produto magnífico. Fortaleza, eu acho que é o único terreno dentro de Fortaleza, onde nós vamos ter entre 6 e 7 empreendimentos. A legislação nem permite mais, né? Eu acho que... Tá tendo uma mudança aí, mas até agora não... Exatamente, mas eu acho que dentro de Fortaleza mesmo, acho que a gente vai ter mais essa oportunidade de ter um empreendimento daquele, com um lago gigante dentro, e a gente vai ter esse... E qual é a região do Lago Montenegro? ele fica ali, perto do Zé Walter, ali naquela região do... Perimetral, por ali. Isso. Então, é Fortaleza. Sim, então, sim. Esse é o grande diferencial do empreendimento. E também é um empreendimento que é uma proposta de um distrito sustentável. Né? Então, nós vamos ter vários condomínios, 6 ou 7 condomínios, dentro de um espaço com áreas comuns, com um lago maravilhoso,
Então, vem novidade nesse empreendimento também. Dia 18 agora a gente vai fazer esse represamentozinho. É uma reserva especial da família Montenegro. A gente vai ter alguns lotes que a família tinha separado. Mas a grande novidade mesmo é o Campo Alto, né, que é um empreendimento ali na 010. Esse empreendimento é magnífico, altíssimo padrão mesmo, com vários diferenciais. E que a gente vem com esse lançamento aí para o comecinho do mês de abril. Eu tenho uma Semana Santa ali e tal, a gente está trabalhando essa Então, data. nesse momento, se a pessoa quiser o Campo Alto, ainda está na pré-venda, mas pode procurar o seu corretor. Hoje o Campo Alto, eu estou já com as equipes, as imobiliárias todas credenciadas, treinadas. Fizemos uma convenção de venda, tiver mais de 400 corretores dentro. Já nessa semana, né, início de semana, a gente treinou aí o pessoal, mais de 300 corretores. Então, a grande maioria das imobiliárias que mexem com loteamento, tudo, já estão capacitadas e credenciadas com a Montenegro. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? O cadastro dos clientes que estão se interessando. Porque no nosso lançamento, como eu te disse, vem aí uma grande oportunidade, vem uma condição única e que eu acredito que os poucos lotes, são só 240 lotes nesse projeto, é um projeto bem exclusivo, não vai durar muito tempo. Então, o cara que quiser mesmo, tiver interesse, procure o corretor de imóveis que precisa se inscrever o quanto antes. Quem tiver inscrito, já ter feito o cadastro, vai ter aí com certeza prioridade no atendimento e em algumas outras coisas que a gente vai fazer no dia. Maravilha. Dá um pouquinho para a gente um spoiler do que tem de diferencial no Campo Alto. Bom, a localização eu acho que é um ponto chave, né? Que é a 010 ali, é um lugar maravilhoso, um local que vai mudar com certeza a visão de loteamentos da região e os equipamentos do Campo Alto. O Campo Alto ele tem o Abud como paisagista, reconhecido aí, né, até fora do Ceará, fora do Brasil inteiro, até fora, e que ele caprichou muito nessa questão do paisagismo. Então nós temos ali Rua dos Ipês, nós temos toda uma vegetação, temos plantas com aromas diferentes. Então, assim, o paisagismo do empreendimento em todas as praças, em todos os locais, é magnífico. Fiação 100% subterrânea, eu acho que esse é um outro diferencial. Grande diferencial. E um que eu acho que nós somos o único e exclusivo, por enquanto, no mercado, que é a possibilidade de você construir o seu rooftop na sua casa. Ou seja, normalmente você pode fazer o térreo e o primeiro pavimento. Sim. E só isso. E lá não, você consegue em cima da sua laje, até 30% dela você pode cobrir e aproveitar ela toda para fazer a sua área de lazer, uma área de jogos, um salão de contemplação, porque a visão é muito bonita, entendeu? E aí nós temos também um empreendimento completo, né? Temos uma praça gigantesca com 8.270 metros quadrados no centro do empreendimento, sabe? E todos os espaços pensados com uma areazinha que você um suporte, vamos dizer assim. Eu tô lá, tem 2 campos de futebol, grama natural, beleza. Eu vou levar meu menino para jogar e eu fico aonde? Então você tem uma área de suporte coberta, com para você poder estar ali. Legal. Eu tô ali, tem o nosso Pet Place, também dentro de um local arborizado, muito bonito, mas tem ao lado também um espaço que você pode ficar ali aguardando, vendo de a criança apoio, brincar, né? De apoio, exatamente. Então eu acho isso também bem legal no empreendimento. Nós temos um parque aquático com uma piscina, e assim, eu acho que é a cereja do bolo do empreendimento. Então, tem a raia de semiolímpica, tem um deck molhado, mas você tem o que a gente está chamando de aquaplay, que são brinquedos mesmo, né? Aqueles brinquedinhos de água para as crianças menores. Então, assim, sabe, é um parquinho de diversão molhado, que a criança vai, né, liga aqueles chuveirinhos, jatos. Deve ter bem aquele chuveirão que é um balde bem grande. Exatamente. As crianças adoram isso aí. Exatamente. Então tem isso que eu acho que é bem legal. A gente tem um salão de festas amplo, uma academia de quase 170 metros quadrados, toda equipada, sauna, espaço zen. Então, assim, é muito legal. Super completo, né? Um empreendimento e bem dividido. Né? Porque nós temos lá o clube, com toda a estrutura de clube que eu estou falando, essa parte de água, salão de festa e tudo mais. Mas nós temos também uma área de esportes, onde nós temos 2 quadras de tênis de saibro. Por que 2, Ricardo? Porque com 2 quadras você consegue fazer um campeonato. Com uma você não consegue. Então temos essas 2 quadras de tênis, temos
dentro do espaço de esporte, esses 2 campos, quadras de beach tênis, enfim, bem completo. E temos na outra ponta essa praça de 8.000 metros quadrados, também com área de caminhada, com um espaço para você fazer eventos ao ar livre, tipo, vamos fazer um evento com food trucks. Você consegue, porque tem um espaço, vamos fazer uma festa junina, quero fazer um evento de criança com pula-pula, pipoca e não sei o quê, mas eu quero fazer isso no ar livre, aberto, cheio de árvores. Então a gente tem esse espaço dentro dessa praça. Ela foi toda planejada para que as árvores, tanto as ornamentais como as árvores frutíferas, né, jabuticaba e tudo que vai ter lá dentro, você tem um espaço para caminhar entre essas árvores. Como se fosse um pomar, né? Bancos sinuosos que vão fazendo contorno por dentro das árvores para você poder sentar e ficar. Então, assim, o empreendimento é bem completo. Isso aí é só o básico que eu estou passando para você aqui, que chama um pouco de atenção. E uma portaria delivery, onde você pode... já ia perguntar, essa parte mais tecnológica, né? Para receber iFood, essa coisa toda, vai ter... Tem uma portaria delivery, que você pode, inclusive, estou saindo aqui do serviço, já pede para deixar o seu iFood lá. Legal. Opa, vou pedir uma cervejinha para quando eu chegar em casa, ela vai ficar bem geladinha, porque ela vai ter a estrutura para manter ela gelada, guardada. Legal. Então tem uma portaria de entrega. Uma portaria bem imponente, com 2 entradas e 2 saídas, né? Sempre pensando que o visitante vem pela parte de dentro, porque ele tem que se identificar. O proprietário, como já é tudo automatizado, ele já pode vir na parte externa. Porque ser mais rápido, né? Passa direto. E uma portaria lateral que não tem a coberta, que é para você poder entrar com um caminhão, com um carro pesado, mudança, de obra, mudança, porque isso às vezes dificulta em alguns empreendimentos, porque o cara tem que parar, descarregar tudo e ficar fazendo pequenas viagens para dentro do empreendimento. E uma portaria bonita, moderna, né? Então eu acho que isso é legal, todo o nosso sistema de segurança de primeiro mundo. Então o empreendimento é... Em relação à sustentabilidade, vocês pensaram em alguma coisa? Não, todos os nossos empreendimentos a gente sempre se preocupa muito com essa questão da sustentabilidade, a questão de energias alternativas, né? Energias limpas, e também a questão de como a gente está trabalhando com paisagismo, muito de cuidar desse paisagismo de forma adequada, uma vez que o paisagismo ele é uma natureza que não é local. Então a gente tem que tentar, da melhor forma, cuidar dela, sem consumir muito água, estações de tratamento, fiação subterrânea. Acho que tudo isso ajuda muito nessa questão da sustentabilidade também. E o tamanho desses lotes? Qual é o tamanho médio do lote do Campo hoje, Belo? No Campo Alto, eu tenho lotes entre 350 a 650 metros quadrados. Sendo que essa média de 360, 370 metros quadrados, né, é a grande maioria dos lotes. E uma pergunta aqui que todo mundo está querendo saber agora, depois de tudo isso... É que eu não vou te falar. Depois de tudo isso, quanto custa esse paraíso? Bom, como eu te disse, na verdade não existe mágica e não existe preço. Eu até estava brincando, os caras, eu queria saber o preço. Eu não vou te dizer um preço, porque o que vende não é preço. O que vende é condição. E aí me perguntaram, me prove isso. Eu falei, vamos lá, se eu quiser lançar o Campo Alto hoje, como tem empreendimentos próximos ali com esse valor, a R$ 1.500 o metro quadrado, eu vou vender? Não, Ricardo, você está louco. Lógico que você não pode pôr um preço desse que você não vai vender. Mas se eu pegar esses R$ 1.500 o metro quadrado e dividir para você em 120 meses sem juros, então não é o preço, é a condição. Não que seja isso que nós vamos fazer. Sim, tá? sim. Então, primeiro, a gente buscou entender uma viabilidade do empreendimento e nós estamos trabalhando em cima de um valor de metro quadrado real, de algo que é, entendeu? Justo para o empreendimento. Dentro disso, eu tenho aí que desenhar uma boa tabela. Como é que eu vou desenhar essa tabela? É justamente nesse momento agora, onde os corretores estão cadastrando os clientes no nosso sistema. Então, a gente tem todo um acompanhamento desse cadastro e ali eu consigo entender quem é o cliente, de onde ele está, qual é a renda desse cliente. E, em cima disso, você cria uma tabela boa. Ricardo, eu quero fazer um desconto à vista, agressivo. Será que vale a pena? Meus clientes vão comprar à vista? Vale a pena eu queimar o meu cartucho em cima disso? Não, eu acho que é melhor eu ter um plano mais longo um pouquinho, com juros menor ou com uma coisa do tipo, para que eu possa ter uma parcela legal. Sim. Ou eu posso ter um parcelamento num prazo maior, ou eu posso ter, de repente, 24 meses, 36 meses, sem juros, sem correção, sem nada. Então, isso tudo a gente vai desenhando.
Conforme esses cadastros vão chegando, a gente vai fazendo. Eu já cansei, eu falo isso, o pessoal me odeia quando eu falo isso, o pessoal do escritório. Pessoal, não é essa tabela certa. E a gente fala isso, tipo assim, 24 horas antes do lançamento. Nossa. Rasga tudo e vamos imprimir 2.000 tabelas de novo. Porque tudo mudou. Então, assim, o que a gente traz, com certeza nós vamos ter um valor legal, nós vamos ter uma tabela boa e a oportunidade de quem for para o lançamento. Porque até para dar uma credibilidade nesse nosso processo de vendas, o que acontece? O que eu soltar como campanha para o de sexta, sábado, domingo de lançamento, segunda-feira acabou. Normalmente acaba os lotes, né? Não precisa nem acabar com o preço, acaba os lotes, vende tudo, mas é isso. Então a gente vai ter uma boa tabela, vamos ter condições que vai atender tanto aquele cara que quer botar dinheiro, investir e pagar um preço legal, como aquele cara que está querendo morar ali, gosta daquela região, se encantou com o produto porque ele é realmente encantador, mas ele precisa de uma condiçãozinha mais legal, uma entrada facilitada. Sim. Então estamos desenhando essa tabela ainda. E a pergunta que eu mais recebo de todos os corretores e clientes é o preço. Aí eu digo sempre assim, o preço no dia. Eu acho que essa curiosidade pelo preço, pela condição... A pessoa nem que não queira, ela vai só para saber o preço. Ela vai para saber o preço. E acaba comprando. E aí se encanta com tudo que está acontecendo ali, com o projeto e com o preço. E compra. Ricardo, alguns lançamentos, né, falando um pouquinho aqui dessa metodologia sua, que eu acompanho há muitos anos e acho realmente... campeã, vencedora. Alguns empreendimentos, você tem, o cliente diz, eu não vou para essa data do lançamento porque eu não vou ficar numa fila 5 horas da manhã, eu não vou chegar meia-noite do dia anterior, né? Principalmente para esse público alto padrão. Eu já cheguei a ver cliente que deixava uma pessoa, pagava uma pessoa para ficar lá na noite anterior, para ficar na fila, para comprar um empreendimento. Então, assim... Fica ensinando essas coisas. Então, assim... Então, assim, como é que vai ser esses 3 dias aí de lançamento? Dá um spoiler, se puder, dá um spoilerzinho pra gente. Porque eu acho que esse cliente, ele precisa desse mimo, né? Desse cuidado maior. Vamos lá. Apesar da panela de pressão. Não, é normal. Eu já lancei loteamentos populares que era 2 horas da manhã, o rapaz me liga, tem gente chegando aqui, Ricardo. E aí corre para lá, porque a partir do momento que chegou o primeiro cliente é a nossa responsabilidade. A gente deixa sempre uma estrutura com segurança, né, SAMU, tudo, para poder atender esse cliente, caso tenha alguma necessidade, enfim. Mas o cliente do popular, ele é assim, mais disposto para esse momento maluco. Já vi cliente de alto padrão fazer isso também, tá? Já vi cliente... também já vi. Ir de madrugada para coisa, ficar bravo. Eu já vi um voltando da festa, ele parou na fila. É mais ou menos por aí. Então, mas o que acontece? Quando você trata de um produto que nem o Campo Alto, que é um produto de alto padrão, você tem que ter um pouco mais de cuidado com isso. Então, normalmente, como é que você tem esse cuidado? Eu tenho uma estrutura diferenciada, não vou meter uma tenda e botar todo mundo embaixo dela. Então, normalmente a gente procura aí um centro de eventos, um hotel, um local onde eu consiga trazer para o cliente ao mesmo tempo essa pressão, digamos assim, né, da compra, porque senão vai acabar, senão ele não vai conseguir comprar, senão ele vai perder a oportunidade, mas você tem que dar uma zona de conforto para esse cara. Então, ele chegou, ele vai estar num local climatizado, esse local vai ter boa alimentação, vai ter segurança, vai ter espaços confortáveis. Sempre me falam muito da questão, Ricardo, e a questão das prioridades. O cara chegou 3 horas da manhã, chega um cara da prioridade, né, 7, 8, 9 horas da manhã e quer entrar. Então, entendendo o que é legal e o que também é ético e o que é bom para todo mundo, o que a gente faz? Um espaço conforto, um espaço preferencial. Então, chegou uma pessoa idosa, com um pouco mais de idade, ou chegou uma gestante, então ele tem um espaço só para ele, com uma poltrona confortável, com um garçom à disposição, com um pessoal dos paramédicos também no local. Então, tudo isso é pensado. E o espaço de receptivo do cliente, você normalmente tem lá a maquete do empreendimento, mas você tem um sonzinho agradável, você tem alimentação, você tem o espaço para as crianças ficarem brincando, quando no caso vai alguma criança junto, para que esse cliente, o tempo que ele tenha que esperar, seja o menor possível. A gente tenta fazer isso, mas como isso, às vezes tem cliente que chega assim, 6 horas, 5 horas da manhã, e a gente começa a operar 8. Então ele fica nessa zona de conforto.
Tá. Eu não deixo misturar os corretores com os clientes nesse espaço, para não ter assédio, para não ter confusão. Certo. Então, os corretores também têm um espaço deles, climatizado, bonitinho, com alimentação. No momento da venda, a gente chama o corretor e o cliente. Na verdade, chama o cliente pela senha, chegou o número 1, e aí ele vai para a área de negociação. Nessa área de negociação, a gente também tem uma estrutura de 40, 50, 60 mesas, uma equipe, um dia de trabalho desse de lançamento, a gente tem uma equipe, eu trago gente de São Paulo, eu trago gente, o BOP, que é a nossa equipe de fechamento, tudo para que seja uma coisa rápida. Sim. Para que o cara que está lá fora esperando não demore muito para entrar, porque na mesa de negociação a coisa é bem ligeira. Sim. Então a gente tem um cálculo aí, vamos lá, que cada mesa demore 40 minutos, 45 minutos para fechar uma negociação. Então com 50 meses eu consigo ter um fluxo tal, sabendo a quantidade de clientes através dessas fichas, então a gente calcula para que seja uma coisa rápida. A venda em si, ela acontece agora. Nesse momento que o cliente vai conhecer, vai lá ver o local, vai lá na nossa loja, nós estamos terminando de construir agora uma loja conceito lá no Duets, vai lá ver a nossa maquete, vai lá conhecer o nosso projeto, vai tirar todas as dúvidas dele. Qual é a função do dia do lançamento? A escolha do lote e o fechamento do negócio. Perfeito. Então, para esse momento, a gente prepara toda uma estrutura e como é um alto padrão, como você disse, né, a gente tem que ter esse cuidado com o cliente. Sim, perfeito. Não tenha dúvida que se ele chegar lá e ele for maltratado, se ele ficar esperando muito, se o negócio não estiver legal, se não Vai tiver um embora. espaço para o menino brincar porque começou a gritar quero ir embora, ele vai-se embora. E vai isso embora mesmo. com raiva de você ainda, né? Normalmente vai falar, é aquele grandão que tá fazendo palhaçada ali, só pra mim. Gente, perfeito. Vocês viram aí o cuidado, né, que não só o Ricardo, mas a Montenegro vai ter aí nesse grande lançamento, que é o Campo Alto. E aguardamos todos vocês lá. Já tem data? Rapaz, nós estamos desenhando essa data, ela é no início de abril, Certo. tá? Nós vamos trabalhar para que aconteça já o mais rápido possível. Mas nós temos aí no início de abril uma Semana Santa. Perfeito. Né? E a primeira semana de abril é dia 1º de abril. Pode achar que eu estou mentindo, então eu não sei. Mas deve ser por aí. Eu acredito que dia 15 de abril pode ser uma boa data. Perfeito. Nós estamos ainda terminando alguns detalhes e já o mercado todo vai ficar sabendo. Né? Os corretores já estão em campo, já estão trabalhando, já estão cadastrando os clientes, já estão com a equipe toda preparadíssima. Perfeito. Tá? Meus meninos são os meus meninos de ouro. Eu sempre falo que eu não trabalho, gente. Não, Eu não bem trabalho, eu só pouquinho. faço barulho. Quem trabalha são os meus corretores. Os meninos são de ouro. Tá certo. Gente, vamos agora para o nosso último intervalinho comercial e voltamos já para encerrar esse maravilhoso bate-papo com o Ricardo Alexandre. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise. Se tem uma coisa que bate forte no peito do cearense, é o amor por esta terra e também o orgulho das suas belezas naturais, do talento nato do seu povo para fazer rir, orgulho da sensibilidade, da beleza e da criatividade dos seus artistas em diversas áreas. Seguindo seu compromisso com essa terra ao longo dos seus 40 anos, o Grupo Diagonal lançou em 2015 a Victa Engenharia, uma construtora 100% cearense, formada por gente de coragem e determinação que carrega em seu DNA a expertise, tecnologia e inovação. A Victa existe para construir produtos de qualidade, modernos, inteligentes e acessíveis. Os seus primeiros lançamentos já mostraram que ela está no caminho certo. Tudo isso junto ao seu cliente, com todo o acolhimento de quem é daqui. Victa Engenharia, sua casa, nossa vitória.
A Financiar, empresa com ampla experiência no mercado, oferece um serviço de qualidade para grandes construtoras e clientes individuais, trabalhando na área de financiamento imobiliário para tornar possível seu sonho da casa própria. Com escritórios em Fortaleza, Juazeiro do Norte e São Luís, no Maranhão. Venha nos conhecer. Ligue para 859-9995-0044. 859-9995-0044. Voltamos aqui com o Topo Imobiliário e agora para os agradecimentos finais. Agradeço sua audiência, continue acompanhando o nosso programa e quero agradecer imensamente a esse papo maravilhoso aqui com o Ricardo Alexandre, gestor da Montenegro Urbanismo, que está trazendo aí vários lançamentos legais aí ao longo de 2023. Obrigada, Ricardo. Eu é que agradeço a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo e em nome da Montenegro, né, agradecer também a vocês, agradecer aos nossos corretores e dizer que nós estamos de portas abertas. Precisando de falar com a gente, qualquer coisa, lá no Duet, na sala 1401, estamos lá. Ou então através das nossas redes sociais, montenegrourbanismo.com.br, você vai conseguir chegar. Vamos lá, estou esperando vocês. Perfeito, muito obrigada. Até o próximo programa com mais um grande bate-papo sobre o mercado imobiliário. Topo Imobiliário na Jangadeiro Band News. Topo Imobiliário. Patrocínio Victa Engenharia. Sua casa, nossa vitória. Financiar. Concretizando o sonho da casa própria. Emilar Empreendimentos, uma empresa do Grupo Marquise.